Oi, pessoal! Conforme prometido, hoje eu vim gravar o meu primeiro diário de gravidez. Eu já tô de quase 30 semanas, mas eu confesso que anotei tudo direitinho pra não esquecer de nada. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês do montar tudo do primeiro trimestre, como é que eu descobri, quais foram os sintomas que eu senti, como que evoluiu a gestação, contar e fazer um relato dessa experiência no primeiro trimestre de gestação de gêmeos, né? Que agora é novidade. Bom, para quem não sabe, eu já tenho um filhinho, o Lourenço, que tem 3 anos e meio. O Lourenço foi um bebê super planejado, demorei bastante também para conseguir engravidar dele. Fizemos diversos tratamentos, descobri que eu tinha trombofilia, trompa obstruída, e o Lourenço veio em agosto de 2020, depois de fazer alguns tratamentos, mais de forma natural, só com procedimento de coito programado. Mas aí eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, o que é o coito programado, como é que funciona esse procedimento, porque eu acho que tem que buscar a ajuda médica, né? Tem que ter orientação médica para fazer esse tipo de procedimento e entender as necessidades também, se há necessidade de fazer algum tipo de tratamento. Eu já estava quase um ano tentando engravidar do Lourenço quando eu decidi por fazer esse procedimento, né? E foi assim que veio o Lourenço. Vou contar um pouquinho aqui como é que foi a decisão de ter o segundo filho, né? Eu falava muito da importância de dar um irmão pro Lourenço. Foi algo que foi amadurecendo e conforme o Lourenço foi crescendo também, as coisas foram ficando mais fáceis, ele foi ficando mais independente. E aí, também por questão da idade, a gente decidiu que era o momento da gente tentar o segundinho, né? A gente foi ao médico, eu retirei o DIU e no mês seguinte eu já comecei a tentar. Eu decidi que, de princípio, eu não queria fazer nenhum tipo de tratamento. Eu queria ver como é que ia funcionar o meu corpo. Eu tenho uma trompa só obstruída, a outra trompa funciona perfeitamente, então tinha a possibilidade de eu engravidar naturalmente. No terceiro mês de tentativa, eu engravidei de forma natural. Eu descobri muito cedinho, assim, de 5 semanas e pouquinho. Tava com 1 ou 2 dias de atraso, não me recordo muito bem. Só que infelizmente eu tive uma perda natural com 8 semanas, né? Na verdade, com 10 semanas eu fui fazer o exame de ultrassom de rotina e o bebê já não tinha mais batimentos. A gente ficou muito chateado, foi uma perda que abalou muito a gente psicologicamente. É até difícil de falar, mas aí foi que nos trouxe a certeza de que realmente a gente queria dar um irmãozinho pro Lolo. Então, a gente fez todo o procedimento de curetagem, a minha recuperação foi muito boa, então, com 3 meses, meu médico liberou a gente voltar a tentar novamente. E aí, no primeiro mês, a gente não conseguiu. E no segundo mês, por questão de ansiedade, eu decidi que a gente faria o coito programado novamente. Então, a gente buscou o médico para tomar as medicações da forma adequada, né? São diversas medicações de estímulo. Essa primeira tentativa de coito programado a gente não conseguiu. No terceiro mês de tentativa, eu decidi que queria tentar novamente de forma natural. E aí eu resolvi só tomar a medicação via oral para estímulo de óvulos, né? Para eu conseguir ovular mais da trompa boa que funciona. E deu certo. Só que aí, como eu já tava muito na expectativa de engravidar, então eu fiz tudo que você possa imaginar pra dar tudo certo. Então, eu tomei essa medicação de estímulo de ovulação, eu usei o método da tabelinha, então usava um aplicativo para saber os dias férteis. Eu fiz o teste de ovulação para saber os dias corretos que eu estava ovulando. Namorei nos dias corretos, tudo certinho. E aí, 5 dias antes do atraso menstrual, eu já estava sentindo alguns sintomas, como dor de cabeça, o seio muito dolorido. E aí eu decidi fazer um teste de farmácia mesmo. Eu comprei aqueles testes bem baratinhos de fitinha e deu uma faixinha bem clarinha mesmo, quase imperceptível. Só quem tentante consegue ver mesmo, sabe? E eu já comentei com a minha melhor amiga, falei, Mariana, acho que eu tô grávida, ainda falta 5 dias para atraso, mas
Eu tô vendo uma faixinha aqui, mandei a foto pra ela, ela falou, compra o digital da Clear Blue e faz. E foi isso. Aí eu comprei o teste digital da Clear Blue, repeti o teste e apareceu grávida. Eu nem acreditei. O que que eu fiz? Mandei pro meu médico, o meu médico falou, ó, provavelmente sim é um positivo, mas vamos escolher um beta. Provavelmente eu deveria estar entre 3 e 4 semanas, muito cedinho, muito no começo. E aí eu no dia seguinte de manhã cedinho fui coletar o beta. Aí eu coletei o beta e o beta deu positivo, mas não era um positivo muito alto, deu 13 alguma coisa lá, que eu fiz aquele beta quantitativo. Aí ele falou, repete o beta em 48 horas. Né? E aí a gente vê como é que tá a evolução, se o beta tá subindo. E aí quando eu repeti o beta em 48 horas, deu já pra 128. Então, assim, mais que triplicou, né? Tipo, cresceu, evoluiu muito. E aí a gente teve a confirmação de que realmente estava grávida e que a gravidez estava evoluindo. Ele falou, ó, vem essa semana, a gente ainda deve estar muito cedo, pode ser que a gente não consiga ver nada ainda, mas a gente faz um ultrassom para ver se a gente se já tem pelo menos o saquinho gestacional. E aí a gente fez o ultrassom e realmente só apareceu o saquinho gestacional com a vesícula. Não dava ainda para ver o embrião e nem batimentos cardíacos. E aí ele falou, olha, realmente você tá grávida, tá evoluindo, provavelmente tá compatível os cálculos do seu período menstrual, só que tá muito cedo ainda, é normal não ver o embrião, nem ver os batimentos. Daqui uma semana você volta pra gente repetir o ultrassom. E assim eu fiz. Bom, aí que veio a surpresa de que eu estava grávida de gêmeos. Eu fui fazer o ultrassom, quando eu sentei na mesa, já muito esperta, né, de ultrassom, já sei olhar tudo ali. O doutor colocou o ultrassom, apareceram 2 saquinhos gestacionais, assim, enormes na tela. E eu olhei pra ele e falei, doutor, não é o que eu tô pensando, né? Ele falou, você sofreu tanto com a sua perda gestacional, que Deus foi tão maravilhoso, e agora ele te deu 2 presentes. Você tá grávida de gêmeos. Passou o susto, a gente começou a acostumar com a notícia, e obviamente me senti muito grata, muito feliz, né? E nem acreditando, até hoje eu não consigo acreditar que eu vou ter 2 bebezinhos de uma vez só. E foi assim que eu descobri a gestação.